mail ou uma mensagem de uma pessoa a perguntar-me: editora de que géneros? E a resposta que eu dei foi dos géneros meus, porque de facto o Medula começou por ser um projeto só meu, que era para serem os meus livros em edição de autor, mas terem o nome Medula, mas depois cresceu e transformou-se agora mesmo numa pequena editora, que começa com este livro, com o Vala Comum, que em princípio será dos poucos livros em prosa que a editora irá publicar, o resto será mais poesia, embora não descurando se calhar outros géneros como o ensaio ou o conto, mas será maioritariamente poesia. Não deixa de ser um paradoxo começar com um livro de prosa, mas pronto. E então eu tive a ideia então de começar com a Medula e avançar. Será um projeto editorial independente, vou tentar ser independente ao máximo, e como é que se diz? Com um plano editorial muito restrito e com as tiragens únicas de 100 exemplares. Isto é, não haverá segundas edições dos livros, que já como acontecia com os meus outros livros de edição de autor. Eram tiragens pequeninas e sem segunda edição. E convidei o Carlos para estar aqui hoje comigo à conversa, porque também iniciou a Besouro, e também está ali a Maria, que iniciou do lado esquerdo, juntamente com o Nuno Abrantes, que são, por assim dizer, o cluster cá de Coimbra, juntamente com o Debut sur l'Off do Miguel de Carvalho. Que é o velhinho. Que é o velhinho, que é o ancião da tribo, e que, por assim dizer, apadrinhou isto tudo. É o ancião. E vai dando a jurupiga. E vai dando a jurupiga ao pessoal, exatamente, que já não é nada mau. Carlos, eu não sei o que é que tu trazes aí para falarmos. Pá. Boa tarde a todos, os que ainda não cumprimentei. Eu, para já, devo dizer que tive alguma sorte, porque eu aceitei o convite antes de ter lido. Podia ter corrido mal, porque o livro podia ser mau, mas não é. E eu enviei-lhe um e-mail muito curto, porque eu nessas coisas não consigo escrever assim muito, a dizer que achava que o livro que era bastante bom, que era mesmo muito bom, e hoje vou tentar também aqui, conversando com ele, fazer-vos perceber também, ou fazer-vos perceber, não, fazer com que se perceba um bocadinho melhor, inclusive é para mim algumas coisas que ali estão que eu acho que são muito boas. Acho que é um livro que não é um livro para uma prosa, não é muito longo, é relativamente curto, tem um problema porque não se consegue parar para ler em lado nenhum. É um livro que quase tem que se ler de enfiada, mas que não se consegue ler de outra maneira, porque isto não para. Ou seja, ele começa aqui na primeira linha e chegamos aqui a uma altura que a gente sente quase faltar o ar, porque ele não para, e aquilo vai surgindo umas coisas a seguir às outras. E é esse encadeamento das coisas umas nas outras que eu acho que se alguém dos presentes aqui comprar e ler e tiver a ocasião de perceber isso, parece simples quando nós estamos a ler, e eu a uma determinada altura pensava como é que ele consegue fazer isto de uma forma que parece tão simples, e isto não é nada simples, porque isto às tantas parece que estávamos ali numa noite de copos, que ele até nem é um gajo de beber copos, mas estávamos numa noite de copos e ele ficou ali 1 hora ou 2 a falar e alguém gravou e ficou ali, só que isto faz tudo sentido, não é como as conversas dos bêbados também deixam de fazer sentido. Portanto, e essa característica é superior, é mesmo uma escrita superior. Eu conheço alguma coisa do Manel na poesia e na prosa. Portanto, quer dizer, conheci alguns textos que ele tinha escrito, uma coisa assim tão longa, acho que resultou maravilhosamente. Há aqui uma coisa que eu gostava de tentar perceber, e depois já vamos falar de outras coisas aqui dentro do livro. Há um famoso poeta português que diz que depois dele só a prosa. Manel, depois de ti só a poesia, ou vais voltar à poesia? Mas quem é esse poeta que diz isso? Um senhor judice qualquer. Já estou
já me Ele diz que depois dele só a prosa, depois da prosa só a poesia ou... É assim, de facto, é o que estávamos a dizer, esse texto já estava comigo desde 2009. Eu digo que o texto foi escrito entre 2009 e 2012, mas não tive 3 anos para escrever 50 páginas, não é? Eu escrevi o texto todo em 2009, mas como eu revejo tantas vezes os meus textos, depois costumo pôr as datas da primeira vez e da última revisão. E a última revisão foi feita em 2012, por assim dizer. E eu tinha que colocar por fora, porque se isto me ficasse na gaveta, ficava como se ficasse entalado na garganta. Basicamente, porque eu de facto nunca pensei em publicar prosa. Apesar de ter tido uns contos publicados em umas antologias, mas assim, prosa como esta, nunca pensei em publicar. Mas senti que o texto estava coeso e que estava como eu queria e decidi publicar. Agora não te posso dizer se de facto se vou ficar só por aqui. Poesia, de certeza, irei continuar. Se irei voltar à prosa, não sei, eu já ando com a ideia de fazer um Vala Comum 2. Basicamente, isto aí serão as memórias de 77. Engordar este. Uma espécie de folhas na erva do Walt Whitman, e indo acrescentando, também poderá ser uma hipótese. Porque aí, basicamente, serão memórias, porque basicamente é um livro de memórias, e a memória falha às vezes, porque há aí 2 erros históricos. Há 2 erros históricos lá, e que no outro dia em conversa com o meu pai fiquei a saber que são erros históricos, mas eu confiei na minha memória, que é a referência às grandes inundações, que não foi em 69, foi em 67, mas eu supus que o meu pai tinha andado na tropa em 69 até 70, e quando falei em Judas, não era o Judas, mas é o Calixto, ou Calixto Barreto, que era da CGTP. E pelos vistos a história, e eu agora parece que já estou quase a fazer outro livro, né? Porque eu estou aqui a encadear tudo. É assim que se começa. Pelos vistos houve uma história, que uma reunião sindical na Covilhã nos anos 80, em que o Calixto Barreto não era filiado no PC. E ia haver as eleições para a comissão da CGTP ali da zona, e alguém da CGTP disse que todos os membros da mesa podiam ser sujeitos a voto, exceto o senhor Calixto Barreto. Okay? Calidade Barreto, pronto. Calidade Barreto. E que todos os votos no Calidade Barreto seriam considerados nulos. Ora, o Calidade Barreto teve um voto nulo, que foi o do meu pai. E a partir desse momento o meu pai sai da CGTP. Porque ele nunca foi comunista. E ele disse, se não querem cá o Calixto Barreto porque não é comunista, também não querem cá a mim. E saiu da CGTP. Desvinculou-se da CGTP. Mas eu sempre tinha a ideia que era o Judas. Não sei porquê. E não é brincadeira com o nome dele. Não é tipo ter havido uma traição. Não é. Foi mesmo a memória que me traiu. E as cheias, como te digo, pensei que fossem em 69, que não fossem em 67. Porque sempre tive a ideia que o meu pai andou na tropa até 70. Não sei porquê. E que as cheias foram em 69. Não terá sido um truque de marketing para ver se alguém reage e... Não, pá. Não. O meu pai me telefonou-me. Olha que as cheias... Mas imagina que o Judas reagia ou alguém não, uma certa... Não. Sei lá. Não. Nem a lei podia pegar nisso. Não, o meu pai até nem queria que eu falasse aqui dos comunistas. Olha que os comunistas, pá. Eu falo, não há problema nenhum. Isto não é um livro político. Não é um livro político, exato. Isto não é um livro político. Se assustem. E, aliás, eu vou ler aqui a seguir uma parte para vocês perceberem a questão da encadeamento das histórias umas nas outras, e eu acho que vão perceber que não é um livro político. Exato. Agora, em relação a esta da prosa, estar isto tudo assim encadeado, é algo que eu gosto. Por exemplo, o ser um texto é uma espécie de homenagem a um escritor que eu gosto, que é o Thomas Bernhard. Claro que eu não tenho a capacidade que o Thomas Bernhard tem de escrever 350 páginas num único parágrafo, né? Mas estão aí 50, já é um começo. Já é um começo. E é um pouco também uma homenagem ao Céline, porque em certa medida eu disparo aí quase em todos os lados. Eu sempre gostei da ideia que uma vez li no Virgílio Ferreira, que é, e não me considerando um intelectual, nem um escritor, que o intelectual e o escritor deve ser um atirador furtivo. Basicamente, não vou dizer que vou andar a quem pagar mais, mas que deve ser um atirador furtivo, isto é, não deve ter, como dizer... Porque ele também falava isso em contraposição ao pessoal que era engajado ao neorrealismo e ao Partido Comunista. Então ele achava que o intelectual devia ser um tirador furtivo. Isto é, se acha que há coisas mal do lado da direita, dispara contra a direita. Se há coisas que há mal do lado da esquerda, dispara contra a esquerda. E pronto. E se calhar está lá no meio. Eu faço isso aí, exatamente. Devido a essa ideia. És um atirador furtivo, é? Sou um atirador furtivo com uma péssima pontaria.
Embora às vezes, aqui o meu cunhado sabe que às vezes até tenho uma certa pontaria quando fazemos lá uns tiritos em casa com a pressão de ar, até me safo em alguns casos. Embora ele se safe melhor do que eu. Pratica mais, se calhar, não é? E não, tem mesmo mais pontaria, tem mesmo mais pontaria que eu. Sou assim um atirador furtivo. Basicamente, se eu andasse a atirar nas pessoas, elas iam sofrer bastante. Porque ou ficariam com um tiro na canela, ou no calcanhar. Eu tenho de corrigir. A última competição que fizemos, quem ficou à frente foi a tua mulher. Ei, pois foi, pá. Quer dizer, não eras só o pior de 2, és o pior de 3. Sou o pior de 3, exatamente. Sou o pior de 3. Por isso, olha, se calhar, sou o pior de 3. Quer dizer, para o próximo livro, quando passarmos por 2012, 2013, vais ter que referir isso aqui no Vala Comum 32. Exatamente. Quando chegar... Porque esse livro compreende 1977 até eu fazer 25 anos. É mais ou menos. As memórias e as ideias que tenho é até aos meus 25 anos. E eu já pensei em escrever depois, porque basicamente, por exemplo, sou professor há 11 anos e não faço uma única referência à minha vida de professor. E tenho muita história para contar nesse aspecto. Muita história mesmo. Sobre o Portugal Profundo. Sobre o Portugal Profundo, exatamente. Sobre o Portugal Profundo, que como todos sabem, não é a Pampilhosa da Serra, mas é a linha de comboio Rossio-Sintra. Isso sim é o Portugal Profundo. Não é a Pampilhosa da Serra, nem outra coisa. É Rossio-Sintra, isso sim é o Portugal Profundo. Tu dizes aqui que isto não é... Estavas aqui há bocado a dizer que não eras um escritor Como ajuda isso. Como ajuda isso, não. Isto é um livro de memórias, como tu estavas a dizer, adiantaste, porque eu ia te perguntar o que era isto. Se isto é um livro de memórias, se é uma biografia, se é uma... É memórias. Biografia no passo... É assim, há aí muita coisa biográfica, mas também tenho que dizer que há aí muita coisa que não é biográfica e é um bocado, como dizer... Tudo o que aí falar na primeira pessoa, acontecimentos, é biográfico. Mas também há um bocado aí de ficção, como se calhar em toda... Mas a nossa memória, uma grande parte dela é construção ficção. Exatamente. Que a gente a faça direto ou indireto. Exatamente, é isso mesmo. E isso acontece. Nem que seja as cheias serem em 77 e iam metê-las em 69. Porque falhou e passou a ser ficção porque nunca houve cheias em 69, basicamente. Eu vou-vos ler aqui uma página que vai apanhar uma linha. É uma linha da página 25 a 26 e uma linha da página 27. Primeiro para percebermos que isto não é um livro político e para percebermos a questão do tal encadeamento das ideias e das histórias e das memórias que é feita, apesar de dizeres que não és um escritor, acho que se não és um escritor, os escritores não o fariam melhor. Mas eu vou então ler aqui. É claro que eu não faço isso. Leio ou tento ler 2 livros por mês. Mais do que isso é um abuso. Para ler as benevolentes, estive quase os meses de inverno. É um livro difícil de digerir. Um gajo pensa naquilo tudo e não pode deixar de ficar estupefacto. Os gajos das SS davam cabo de meia dúzia de judeus por hora, quando não era mais. E depois iam beber ao café, beber uma cerveja e ler o Homero. Porra, que raio de gente faz isso? E o pior é que era gente como tu e eu, leitor. Antes da guerra eram pessoas banais. Tinham emprego, rotinas e alguns seriam bons amantes. Deviam ter uma casa nos subúrbios, com uma sala de jantar e alguns livros nas estantes. Eu, antes, guardava os meus livros no meu quarto. E não era qualquer pessoa que entrava nele. Não estavam à exposição para todos verem. Os nossos livros são a coisa mais íntima que possuímos. Logo a seguir à nossa roupa interior. A nossa roupa interior é muito importante. Tão importante que muita dela ainda é a nossa mãe que a compra. E ainda bem, um homem não sabe escolher roupa interior. Quando frequentei ginásios deu para ver isso. Nos balneários via coisas que me deixavam assustado. E não me refiro ao tamanho das pilas daqueles que por lá também andavam. É impossível uma mulher comprar roupa interior tão má. Portanto, isto é uma página. Nós falamos aqui de hábitos de leitura, das SS, de uma questão que é muito interessante, que é como é que é abordada pelo Adorno e pelo Steiner, que é depois da Segunda Guerra Mundial, A impossibilidade da poesia, por a exemplo. impossibilidade da poesia e da impossibilidade da beleza, e acabamos a falar de roupa interior. E eu gostava de perguntar, os nossos livros são a coisa mais íntima que possuímos. Quais é que são os teus livros mais íntimos? O que é que tu tens de mais íntimo? Mais íntimo nos meus livros. Eu estou a perguntar isto porque as referências literárias neste livro, eu não vou falar nelas, são
são imensas, não é? Sim. São imensas. Acho que parte delas estão aí. Estão aqui. Por exemplo, o livro que mais me marcou nos últimos tempos, sem dúvida alguma, é o Biribi do Jorge Derrien, que é um livro que eu aconselho qualquer um de vocês a ler. Biribi do Jorge Derrien, que é assim uma coisa muito, muito grande. O Cellini escrevia muito bem, mas antes dele já havia o Jorge Derrien a escrever um livro como o Biribi, que está disponível na